Estas imagens gravadas por câmeras de segurança parecem registrar uma cena banal de trânsito, mas podem ser a chave para desvendar o crime brutal que marcou a semana e foi notícia em todo o mundo. Seria este menino de apenas 13 anos capaz de matar 4 pessoas da família, os pais, uma avó e uma tia-avó, e cometer o suicídio depois de dirigir o carro da mãe e ir à escola na manhã seguinte? Uma história quase inacreditável e que, após uma semana de investigações, ainda provoca muitas dúvidas. Marcelo Pesseguini era o único filho de Luiz Marcelo e Andréia Pesseguini, policiais militares há quase 20 anos. Um garoto como outro qualquer, fascinado por videogames, mas que tinha uma doença genética incurável. A família morava nesta casa, na Vila Brasilândia, zona norte de São Paulo. Eram Marcelo e os pais. A avó materna, Dona Benedita, morava na casa ao lado, no mesmo terreno. No dia do crime, havia uma visita, Berenice, uma tia-avó do garoto. No começo da noite de segunda-feira, todos foram encontrados mortos dentro dessas casas. As fotos da perícia mostram os corpos. No boletim de ocorrência, um PM disse que foi até a casa de Andréia por volta das 14 horas, porque ela faltou ao trabalho. Ele constatou que a casa estava fechada e as luzes apagadas. Quando voltou, por volta das 18 horas, encontrou a porta da cozinha aberta, as luzes acesas e uma mochila jogada no chão. A porta da cozinha estava aberta e dentro estava tudo normal. Mas ao entrar na sala, aqui, é que ele percebeu a tragédia. Um colchão no chão e 3 corpos caídos. O sargento Luiz Marcelo aparentemente morreu dormindo. Ele estava de bruços sobre o colchão onde o casal costumava dormir. Ele tinha uma marca de tiro perto da orelha esquerda. A mulher dele, Andréia, estava com os joelhos no chão, o rosto e os braços apoiados no colchão. Ela também tinha levado um tiro na cabeça. A polícia suspeita que ela acordou quando o marido foi baleado, mas foi atingida e não chegou a reagir. O garoto Marcelo estava caído na lateral do colchão, meio de lado. Ele morreu com um tiro na têmpora esquerda. Ele era canhoto, a mão esquerda dele ainda estava presa a uma pistola .40, que era de Andréia. E essa pistola estava embaixo do corpo dele. Daí a suspeita de suicídio. Outros policiais entraram na casa da avó de Marcelo, lá do outro lado. Eles encontraram a porta da casa fechada, mas com a chave do lado de fora. Entraram na sala e logo à direita, no quarto, em uma cama bem aqui, estava o corpo da avó do garoto, Dona Benedita. Ela estava deitada de lado com um tiro na cabeça. Na outra cama ali, a irmã dela, também morta com um tiro na cabeça. As duas estavam cobertas e, ao que tudo indica, morreram dormindo. A principal linha de investigação da polícia indica que o adolescente matou a mãe, o pai, a avó e a tia-avó e depois se suicidou. Os familiares não aceitam essa versão. E o que muita gente não consegue entender é como um garoto que nunca deu sinais de agressividade e rebeldia possa ter planejado e executado tais crimes sozinho. O tio-avô do menino, que não quer se identificar, não acredita que Marcelo tenha assassinado a família. Não foi a criança, não foi a criança. Alguém entrou naquela casa, alguém fez isso aí e a polícia vai ter que descobrir. Porque a polícia está aí para descobrir, não é verdade? Não é fácil falar assim, não, foi o Marcelinho morto, não fala mais. A polícia diz que apenas segue as evidências. Nós estamos trabalhando ao lado da família, ela, nós devemos o resultado. Agora, não nos cabe dizer se esse resultado vai ser bom ou vai ser mal para a família. Mas é uma resposta que nós vamos dar com honestidade.
Durante a semana, o chefe do batalhão onde Andréia trabalhava chegou a dizer que ela fez denúncias graves contra outros policiais. Depois, desmentiu. Segundo o delegado Itagiba Franco, até agora, todas as pistas levam a Marcelo. A principal foi a localização do carro da mãe dele na mesma rua onde fica a escola do adolescente. A câmera de segurança gravou o carro chegando ao local, 1h15 da manhã. Mais de 5 horas depois, às 6h23, Marcelo sai do carro, atravessa a rua e caminha tranquilamente pela calçada em direção à escola. Neste outro ângulo, dá para ver Marcelo com uma mochila. Ele sai de noite com o carro sozinho, vai para lá, dorme no carro à noite, madrugada, sai e vai para a escola. Minha pergunta a todos que estão fazendo: os pais, sendo tão zelosos, tão cuidadosos, deixariam ele sair de madrugada? O garoto fica lá normalmente, não dá resposta, não dá satisfação. Por que ele não dá satisfação? Porque ele já sabe que os pais estão mortos dentro da casa. As imagens mostram quando o carro preto sai do estacionamento da escola. Dentro estão Marcelo, o amigo e o pai dele. É quase meio-dia. No depoimento à polícia, o pai que deu carona disse que Marcelo pediu para ele parar porque precisava pegar algo no carro da mãe, estacionado ali na rua. Na imagem, dá para ver Marcelo abrindo a porta do carro. Esse motorista perguntou: mas o que o carro da sua mãe está fazendo aqui? Ele simplesmente: olha, ela pode estar trabalhando aqui por perto, então ele deixou o carro aí. No depoimento à polícia, o pai que deu carona disse que ao chegar na porta da casa, o menino fez uma declaração suspeita. O pai falou assim: quer que eu aperte a campainha? Ele falou: não precisa, que eles estão dormindo. O delegado também diz que na mochila de Marcelo não tinha material escolar. O que havia naquela mochila? Não era roupas, material escolar, nada? Não. Roupas, diversos rolos de papel higiênico que a gente não sabe a que se propunha, uma faca envolta, quase que manualmente, assim, por plástico, né? Talvez fita isolante, no cabo, e também um revólver calibre 32. Para a polícia, os indícios são de que Marcelo planejou tudo. Matou a família na madrugada de segunda-feira, enquanto todos dormiam. Depois, passou a noite dentro do carro. Foi para a escola, assistiu à aula e só quando voltou para casa, 12 horas depois do assassinato, teria se suicidado. Fotos de um crime parecido foram publicadas na página pessoal de Marcelo numa rede social. O crime foi nos Estados Unidos há 39 anos. O filho mais velho matou os pais e 4 irmãos, também enquanto dormiam. Você me disse que estão se fechando em torno desse garoto, que infelizmente, no meu entender, ele estava passando por um processo psicológico muito forte, alguma coisa que necessitaria de um cuidado especial, mas passou imperceptível para todo mundo. Mesmo com todas essas evidências, o Major Olímpio Gomes, especialista em segurança, critica a pressa da polícia em apontar um culpado. Será que Marcelo teve ajuda de alguém para matar a família? É necessário saber. Foi um ato isolado, teve participação de mais pessoas, existiu coação para que essa criança assim procedesse, e isso está ainda, na minha visão, longe do esclarecimento, porque nós não temos a avaliação dos laudos. Vamos fazer a garagem assim, tá bem. O coronel da PM, Paulo Telhada, foi comandante da rota e trabalhou com o sargento Luiz Marcelo Pesseguini por 2 anos e meio. Ele viu a cena do crime e não tem dúvidas da participação do filho do policial. O Pesseguini e André estavam com roupas de dormir, moletom, roupa velha, tal, e o menino estava vestido de tênis. Então já causou estranheza. 98% de que foi menino. Mas o coração da gente não quer aceitar isso. Outras evidências que apontam para o adolescente. Não havia sinais de arrombamento nem luta corporal. Todas as vítimas, inclusive Marcelo, foram atingidas pela mesma arma,
uma pistola .40 usada pela policial Andréia. Não foram encontradas marcas de tiros de outras armas. O comandante da rota também levanta uma suspeita que reforçaria a tese de crime planejado. Essas pessoas deveriam estar dopadas, porque o próprio Pesseguini, por ser policial, automaticamente o cara assusta, o cara levanta. Não, ele morreu dormindo. Essa suspeita foi confirmada por uma fonte da TV Record na sexta-feira. Um laudo preliminar do Instituto de Criminalística diz que pai, mãe, avó e tia-avó estavam dopados. A Secretaria de Segurança Pública, em nota, desmentiu a informação. Mas o computador da família foi apreendido e uma pesquisa sobre como dopar uma pessoa teria sido encontrada. Esse toxicologista explica que, mesmo dopada, uma pessoa pode sim reagir, o que justificaria a posição do corpo da mãe. Existe a pessoa que está profundamente sonolento, então pode até cair um prédio do lado e não acorda, toca o telefone e não acorda. Como tem a pessoa com a mesma substância está superficialmente sonolento. A perícia não encontrou resíduo de pólvora nas mãos de Marcelo, mas segundo especialistas, isso não prova que o jovem não tenha atirado. Quando você empunha o revólver, você atira, os gases, a expansão de gases, pólvora e resíduos de chumbo podem ficar na sua mão. Então o revólver é muito mais fácil da resíduo gráfico. A pistola não. A pistola é uma arma totalmente fechada. Ela usa o próprio acionamento de gases do projétil para que se faça o recuo do ferrolho para colocar uma nova munição. Quando você atira, o ferrolho recua e entra um novo projétil e o antigo é expelido. Então dificilmente você vai conseguir um resultado positivo para o resíduo gráfico com pistola. Quem conhecia o garoto diz que ele era carinhoso com a família. A gente via, era até bonitinho de ver eles brincando juntos. Ah, é? O quê? Como era? É carinho de vó com neto, né? Brincar de bola com ele, que é menino, né? É legal de ver. Em nota, a escola descreve Marcelo como um garoto dócil, alegre e com boas relações com os colegas. No último dia de aula, ele se comportou normalmente, participando de todas as atividades, não apresentando qualquer tipo de comportamento anormal. Marcelo, o filho dos PMs, nasceu com uma doença incurável. Ela é conhecida como beijo salgado, mas o nome certo é fibrose cística. Desde bebê, era nesse hospital de São Paulo que ele fazia tratamento. A fibrose cística é uma doença hereditária que se caracteriza por dificuldade de respirar, infecções constantes no pulmão, no pâncreas e diarreia. Alguns pacientes precisam de transplante de pulmão. Em geral, os medicamentos controlam os sintomas. A responsável pelo tratamento era a doutora Neiva Damasceno. Ela está chocada com o que aconteceu. Menino lindo, muito educado, carinhoso, nunca foi trazido qualquer transtorno de comportamento, família aderente, nunca deu qualquer trabalho, enfim, assustadoramente inexplicável. A médica afirma que os remédios de Marcelo não causam qualquer tipo de transtorno psicológico. A doença não compromete nem o desenvolvimento neurológico da pessoa, tampouco mental. O psiquiatra Guido Palomba faz outra avaliação. Para ele, Marcelo pode ter sofrido um surto psicótico ao saber que a doença reduz a expectativa de vida. Eu acho que esse crime, especificamente, obrigatoriamente, nós temos que admitir que ele estava no estado de transtorno mental. Sem admitir um estado de transtorno mental, um estado psicopatológico, não é possível compreender esse crime. Segundo vizinhos, Marcelo pouco saía de casa. Passava a tarde jogando videogames. Ele divulgou na internet uma foto do personagem preferido, um herói que comandava um grupo de assassinos profissionais. Para esta psicóloga, uma criança com algum tipo de distúrbio mental pode colocar em prática uma ação criminosa que se passa na ficção.
No caso dele, um dado importante é que o pai era policial, né? A criança tem comportamento imitativo. Geralmente, na primeira infância, os pais são os ídolos onde ocorre o processo de identificação. Então, se o pai usa uma arma, ele vai brincar com a arma, ele vai fazer o papel que o pai faz. Ele vai brincar de ser policial, ele vai brincar de prender bandidos, mas uma visão benéfica da arma, né? De estar lutando contra o mal. Testemunhas já confirmaram à polícia que Marcelo sabia atirar. Foi treinado pelo próprio pai e ele também sabia dirigir. No depoimento à polícia, o melhor amigo de Marcelo, colega de escola, disse que o jovem já tinha manifestado o desejo de matar os pais. Por reiteradas vezes, ele comentou que ele gostaria de ser matador de aluguel e que acabaria matando os pais, né? Gostaria de matar os pais, de noite, levaria o carro embora e iria para algum lugar, uma casa ou imóvel abandonado. Tá. E o que é isso? Isso aí foi reiteradas vezes. Nós perguntamos, mas você não assustou? Ele falou assim, a primeira vez eu fiquei meio assustado, mas depois eu já não passei a não dar bola. E ele confirmou também que ele falou assim, olha, hoje é meu último dia da escola, não volto mais aqui amanhã, tá? Mas também passou porque no dia seguinte ele estava lá, tá? Mas isso foi reiteradas vezes. Neste domingo, mais um detalhe que acrescenta mistério à história. Uma equipe da Record gravou no quintal da casa esta imagem, uma bolinha de papel no chão. O tio do garoto voltou ao local, recolheu o papel e dentro encontrou uma chave, que seria uma cópia da porta da casa. Também neste domingo, o jornal Folha de São Paulo trouxe estas fotos. Um bilhete de Marcelo para o pai que ficava na porta da geladeira e diz: papai, eu te adoro e sempre vou te amar. Meu pai querido, te amo e um grande beijo. No quarto, um escudo de papelão imita o usado pelo policial. E no calendário, palavras de estímulo e mais um recado: Super Pai descansando. Afinal, o que aconteceu? O casal de PMs teria dentro de casa um inimigo maior do que aquele que enfrentava nas ruas? Os indícios que parecem óbvios não convencem a todos. A frase que apareceu pichada no portão da casa exige que a verdade seja dita. E qual será a verdade? Só o tempo é capaz de dizer. Exclusivo a primeira entrevista do goleiro Bruno desde que foi preso. Que revelações ele tem a fazer? Marcelo Rezende entrou no presídio e ficou frente a frente com um homem condenado pela morte de Elisa Samúdio. Veja agora, na grande reportagem. A verdade é que eu não mandei matar a Elisa. E desde o começo eu sabia que ela tinha sido morta. Se você tivesse que me dizer um momento em que você errou, você diria qual foi o momento que você errou? O momento que eu errei? Mas você disse para sua família que sabia que Elisa estava morta? O ex-goleiro está longe da defensiva. O cara pegou, amarrou a mão da Elisa para trás, tirou as mãos dela, não sei o quê. E que cortou o corpo dela. Eu falei, que isso, cara? Aí comecei a ficar mais assustado ainda. E o Macarrão matou a Elisa? Você se sente culpado pela morte da Elisa? Do largo sorriso às lágrimas. De ídolo a um presidiário. E o amor verdadeiro. E a tatuagem feita por Macarrão. Bruno e Maca. A amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir. Amor verdadeiro. Tatuagem feita no mesmo dia em que Macarrão entregaria Elisa ao Carrasco. Me explica essa amizade sua com Macarrão. Amizade minha. Você achou que eu ia te perguntar se vocês tinham amizade de homossexual? Não, isso não. Mas eu ia perguntar. E aí eu te respondo. E os primeiros momentos no presídio? Eu tentei uma vez
o suicídio. Bruno há de mandar uma mensagem do Dia dos Pais ao filho Bruninho. E aí, ele te perguntar o seguinte: onde está o corpo da minha mãe? O que você vai dizer para ele? Nossa equipe está pronta para embarcar para Belo Horizonte. Daqui a pouco, Bruno estará diante de nós. Ao longo de toda a minha vida, já fiz inúmeras reportagens exclusivas, mas esta está longe de ser mais uma. Estou a caminho da entrevista mais aguardada dos últimos anos. Já na capital mineira, pegamos uma van que nos leva até a penitenciária Nelson Hungria, onde Bruno Fernandes Souza, o ex-goleiro Bruno, ídolo do Flamengo, cumpre pena. Bruno agora é um assassino. Na entrada, toda a equipe é identificada, um por um. Revista rigorosa. Alguns minutos e lá vem Bruno. Ao lado dos advogados, Bruno chega para a entrevista. Engana-se quem pensa que estará diante de mim um preso amedrontado. Sorridente, simpático, completamente à vontade. Esse moço aí não. Esse senhor aí não... Corta pra Bruno brinca. Está feliz em voltar a conversar com um jornalista. Holofotes que já não existem mais. A partir de agora, as brincadeiras e o sorriso vão para escanteio. São os últimos preparativos. E Bruno vai ao ataque. Nem espere eu perguntar. Vamos começar. A verdade é que eu não mandei matar a Elisa. E desde o começo eu sabia que ela tinha sido morta. E o futebol? O futebol sempre foi um sonho, né? Isso aí desde criança. Sinto saudade, muita saudade da torcida gritando o nome, né? Da torcida botando pra cima, do Maracanã lotado, do Mineirão lotado, né? Mas acho que eu trocaria tudo isso pela minha família. Pela família. A gente tem que dar muito valor às pessoas que nos cercam, às pessoas que nos acompanham. E essas pessoas vêm sendo de super importância para a recuperação das pessoas que querem se recuperar, que querem mudar de vida. E essa pessoa sou eu. Ele tinha tudo: fama, dinheiro, poder, mulheres. Talvez mulheres demais. E por causa de uma delas está aqui. Bruno tinha também um passatempo predileto: festas regadas a sexo, bebidas, drogas e algum rock and roll. E essa festa era o quê? Explica a festa. Olha, na vida, a maioria dos jogadores de futebol, isso aí é a coisa mais comum. Às vezes pela pressão, né, de estar sempre nas concentrações, as pessoas, talvez isso aí seja por ser muito novo, muito jovem, a responsabilidade muito grande nas mãos. Infelizmente, isso aí acaba sendo uma válvula de escape do atleta, de um jogador de futebol. Logicamente que alguns preferem comemorar com a sua família, né? São pessoas até com mais cabeça, mais família, conseguem dividir bem a situação. E outros preferem ir para as noitadas, fazem suas próprias festas devido à nossa querida imprensa que fica em cima, né? Pessoas que estão ali para curtir, às vezes para se aproveitar da situação também, sabe? E a festa é mais ou menos isso aí, com garotas de programa, enfim. E justamente numa dessas festas, o goleiro conhece Elisa.
Garota de programa, sexo, bebida e o que mais tiver, enfim, para que cada um se quer usar droga, vai uma festança. Festa, em geral. Correto. Aí eu te pergunto o seguinte, aí você estava na festa, correto? E como foi o contato? Ela se ofereceu? Você foi em busca dela? Ou estava todo mundo trocando de par? O que foi? Olha, eu não gostaria de... Eu não é para degrinir a imagem de ninguém. Jamais eu faria uma coisa dessa. Mas o que eu vi foi todo mundo com todo mundo, sabe? Mulher, tudo misturado, e ela estava no meio disso aí. E foi uma coisa que eu fui no banheiro, voltei, me empurrou lá para dentro, enfim. Então, foi coisa de 15 minutos, um erro cometido. 15 minutos que valeram 2 vidas. Exatamente. Aí, você nunca mais saiu com a Elisa? Não. Resultado desses 15 minutos. Um filho, uma mulher morta e uma cela num dos maiores presídios do Brasil. E aí? Daí ela falou comigo que estava grávida, né? Saímos para jantar, jantamos no aeroporto de Guarulhos. Aí ela falou comigo que estava grávida, que tinha engravidado. Aí naquele momento ali bateu um desespero, um frio na barriga. Eu tinha acabado de sair de um casamento conturbado. E eu tinha minhas 2 filhas já, né? E eu bateu um frio, não cheguei a pensar em nada. Eu queria, naquele momento ali, sair correndo se eu pudesse. Sumir no mundo. Falei, meu Deus, como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou explicar isso para minha noiva? Como é que eu vou falar isso com ela? Como é que eu vou explicar isso para ela? E eu tentei fazer de tudo para manter sempre em sigilo, em silêncio. Ficar sempre entre nós. Você, nesse momento, o que você disse para ela? Olha, eu falei que naquele momento eu não tive nem palavras, né? Eu fiquei pasmo, né? Toda aquela situação. Eu fiquei meio assustado com tudo que estava acontecendo. Mas eu peguei o telefone, né, dela, o contato, e falei que entraria em contato com ela, para a gente conversar a respeito. E chegando ao Rio de Janeiro, a cabeça mais tranquila, saindo para jantar com um amigo, do nome Marcelo, seu xará, e ele falou, olha, Bruno, se realmente fosse o teu filho, acho que você tem que fazer o seu papel de homem, tem que pegar e assumir a sua criança, que a criança não tem culpa de nada. E tentar esclarecer isso o mais rápido possível para toda a sua família. Esse foi o conselho que ele me deu e que eu procurei seguir. Mas não seguiu? Mas não segui. Não segui por medo, né? Inseguro. E tentei de tudo para poder ficar em silêncio. Bruno conta que Elisa passou a persegui-lo, ameaçá-lo. Queria dinheiro e o reconhecimento da paternidade. Às vezes eu estava com a minha mulher num restaurante, olhava, né, para o meu celular, chegava mensagens ameaçadoras. Tipo? Poxa, eu vou acabar com a tua vida, que eu quero que você faça isso agora. Tipo, eu não tinha, até então, até antes de saber se a criança era meu filho ou não, eu não tinha o porquê que eu tinha que... Já gastei. Eu estou falando que eu não deixei de ajudar, ajudei sim. Ajudei sim, que eu acabava tendo até pena dela, sabe? Mas da forma que ela falava, me ameaçava. Sempre me ameaçou, lá no começo de tudo. Falava que ia fazer um escândalo na porta do meu emprego. Eu vou no Flamengo hoje, eu sei que horas que é o treino, vou invadir. Já foi no hotel, já invadiu o hotel. Ela começou a cercar a minha vida, de todas as formas. Então, eu mudava o meu telefone para não ter mais contato. Várias vezes eu mudei meu telefone. Eu evitava de ir a certos lugares que eu sabia que eu poderia encontrá-la. Não era o que Elisa falava. Ela chegou a acusar Bruno de sequestro. Dizia que era ameaçada de morte. Me deu 2 bofetões enormes na cara. Aí ele pegou e ficou rodando, falou assim, não sei se eu te mato, não sei o que eu faço. Este vídeo foi gravado no dia em que Elisa foi à delegacia denunciar Bruno, poucos meses antes de ser assassinada. Eu falei assim, se me matar é pior porque as pessoas vão atrás de você. Aí ele falou assim,
Aí ele pegou e falou, mas se eu te matar e te jogar em qualquer lugar, não vão descobrir que fui eu. Qual de vocês aí, que é casado, que nunca brigou com a mulher, que nunca discutiu, que nunca até saiu na mão com uma mulher, né, cara? Não tem jeito. É briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, xará. Essa entrevista de Bruno gerou revolta na época. Hoje, o discurso é outro. O homem não se deve bater em mulher, jamais. Você me disse agora que o homem não deve bater em mulher. Não. E o Macarrão matou a Elisa? Macarrão é Luiz Henrique Romão, amigo de infância de Bruno, assessor, o homem que levou Elisa para a morte. Me explica essa amizade sua com o Macarrão. Amizade minha... Você achou que eu ia te perguntar se vocês tinham amizade de homossexual? É isso? Não, isso não... Mas eu ia perguntar. Aí eu te respondo. O Macarrão, primeiro que não tem nada de negócio de gay, não existe isso. Isso aí foi uma fantasia que veio do meu antigo patrono, não sei de onde que ele tirou essa ideia. Mas o Luiz, ele... Minha mãe, a própria mãe dele, a mãe dele me chamava de filho, e eu sempre frequentei a casa dele desde muito novo, jovens. Ele me ajudou bastante na minha infância, uma pessoa que é guerreira também, uma pessoa que veio de baixo, assim como eu. E nós crescemos juntos, né? E quando eu cheguei no auge, eu sempre falei para ele, ó, quando eu chegar lá em cima, eu vou te buscar, cara. Você vai estar comigo, porque daí vier. Bruno e Maca, amizade. Nem mesmo a força do tempo irá destruir. Amor verdadeiro. A tatuagem que Macarrão fez nas costas momentos antes de Elisa morrer. Essa frase que ele fez foi uma música, né, devido à amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir. Somos verdade, quero chorar o teu choro, quero sorrir teu sorriso. Valeu por você existir, amigo. Então é uma música, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí essa amizade foi cada vez crescendo. Cada vez mais. Era uma amizade, assim, em relação a essa outra, só para formalizar, para explicar melhor, essa amizade cresceu tanto que chamavam de outro de irmão, e ele tinha meio que ciúmes. Aí sim, ele era um pouco ciumento, né, ao ponto de intrometer demais na minha vida. E sempre quis, de certa forma, sempre me proteger. Uma amizade bem sincera da parte dele, sempre quis me proteger, se fizer certo ou errado, mas sempre a intenção dele sempre foi me proteger da situação. Tomava conta da minha vida administrativa, de tudo. Ele pegava assim, tomava conta de tudo, toda a área. Eu dava para ele essa abertura, né? E ele, né, sempre teve acesso a tudo. A profecia da tatuagem foi substituída pela traição. Tem um dia que te traiu. É uma situação meio que é difícil de explicar, que surpreendeu talvez o Brasil, né? Todo mundo. Na hora que ele disse que você sabia da morte de Elisa e que tinha conhecimento de cada passo do que aconteceu. Isso me surpreendeu, porque nesse ponto ele meio que, eu não sei o porquê que ele falou isso. Na verdade, pela dinâmica de tudo que estava acontecendo naquele momento, talvez o final da história seria o momento, essa tragédia que foi feita. Mas, da forma que ele se colocou, isso não. Isso jamais. Não aconteceu. Ele só falava comigo assim, olha, um dia deixa comigo, eu sei o que eu estou fazendo. E naquele momento estávamos sendo orientados, né, pela defesa, antiga defesa, e falar assim, pode ficar tranquilo, fica tranquilo. A única coisa que Se ficar tranquilo, significava tranquilo é o seguinte, eu esperava isso da parte dele. Poxa, se eu estou protegendo, se eu estou contra o mundo, está o mundo contra mim, eu tentando proteger, mesmo estando com tudo em jogo, eu só esperava uma coisa dele, que ele falasse a verdade. Essa verdade, quem tinha que falar era ele. E ele não falou. Não podia partir de mim, porque se eu partisse de mim, eu ia estar traindo o meu irmão, o meu amigo, sabe? Então não podia partir jamais de mim, tinha que partir dele. A traição aconteceu
2 anos depois do crime, no julgamento, Macarrão apontou o melhor amigo como mandante do assassinato de Elisa. Ela não. Eu nunca mandei matar, nunca passou pela minha cabeça de mandar matar a Elisa, jamais. Isso não, sabe? Agora, eu queria que ele falasse a verdade. Toda hora aparecia um negócio diferente. Ah, que ela foi vista ela foi vista ali não sei aonde, ela foi vista lá, não sei, sabe? Aquilo ali era, eu nem assistia, não acompanhava mais a situação, porque eu sabia que era mentira. Sabia. Durante toda a entrevista, Bruno mantém uma aparência calma. A firmeza surge justamente nos momentos em que ele se defende da acusação de Macarrão. Uma vez que uma das pessoas que mais amo na vida, que é minha mãe, hoje com 83 anos, uma senhorinha, tive uma audiência lá no fórum de Contagem, ela falou: filho, fala a verdade. Filho, fala pra mim a verdade. Aí, mãe, eu não mandei matar a Elisa. Você se sente culpado pela morte da Elisa? Daqui a pouco, Bruno vai responder a pergunta. Antes, vai falar do que para ele foi o pior momento da vida, a prisão. Aí eu vi mais ou menos ali umas 2, 3 mil pessoas na rua. Aí eu vi porque até então não estava dando para ouvir lá dentro da sala. Aí ela pegou, abriu a janela e aí eu ouvi o pessoal me chamando de assassino, falando que... Aí eu vi as camisas do Vasco, do Botafogo, enfim, todos os clubes do Rio de Janeiro, me chamando de assassino, até do Flamengo. Então, naquele momento ali, meu mundo desabou. Acabou. Eu falei, acabou. Acho que agora é enfrentar. Agora enfim. É mais uma... Foi muito difícil. Não tem como tentar explicar. Não tem jeito. Só sei que eu vi que minha vida tinha acabado ali. É. Quando você se viu, né, que você, no sistema, que você já não era mais o Bruno, goleiro do Flamengo, mas era o Bruno 326944, teu número no sistema penitenciário, e aí? Na hora, passa um filme na cabeça da gente. Tem como... Acho que as lágrimas que caem no rosto, acho que já explica tudo. É difícil. Bruno chora. E no começo eu estranhei muito, porque de ídolo a um presidiário, as pessoas lá fora acham que a gente acham até hoje, eu tenho regalia, eu treino aqui dentro, que eu faço atividade, que eu faço isso. Não. Eu sou tratado como qualquer outro preso. Como qualquer outra pessoa. Não tem diferença, tem negócio de diferença. Não, o Bruno é diferente do sistema prisional. Não, não é não. Eu tava com qualquer outro. Nos primeiros dias de cadeia, ele tentou se matar. No começo, eu pensei em várias situações dentro da minha cela. Quando eu cheguei dentro do lugar chamado coque, onde o preso paga o seu castigo, fica em observação durante 15 dias. Por esse lugar eu fiquei 10 meses nesse lugar. Aqui dentro do sistema. Onde o lugar que o pessoal fica 15 dias, o Bruno ficou 10 meses. E não tinha... E eu comecei a respirar um pouco, pagar a minha pena com dignidade, a partir do momento que eu fui pro pavilhão, onde teve a troca, a intervenção. Aí eles me colocaram no pavilhão de trabalho, com o meu bom comportamento, que eu sempre tive. Quando você ficou isolado no coque 10 meses, o que foi passando pela tua cabeça? Naquele momento eu tentei uma vez
o suicídio, e onde eu pendurei um lençol e pedi perdão a Deus primeiramente. Você preparou uma corda para se matar? Preparei. Como assim? Eu peguei o lençol e amarrei o lençol na janela e me joguei. E eu fiquei pendurado ali por mais ou menos uns 10 a 15 segundos, 10 segundos e rebentou a corda, né? Aí eu caí, peguei uma Bíblia, falei, poxa, eu não posso fazer isso. Como é que eu posso dizer que eu sou temente a Deus fazendo uma coisa dessa? Mas isso logo no início. Depois disso, parei, falei, poxa, não, eu vou dar a volta por cima, eu vou recuperar a autoestima, pegar uma outra cabeça, hoje a mentalidade, hoje eu posso pensar no futuro melhor, pensar no recomeço, porque dizem que todo começo e recomeço é difícil. Eu concordo, é muito difícil. O meu começo não foi fácil. Mas o recomeço, ele é melhor do que o começo. Porque o recomeço você sabe aonde você vai pisar, você sabe quem você vai colocar na sua casa, você vai dar valor e amar a sua família. Amor que Bruno espera poder recuperar na relação com o filho Bruninho. E por que você não topou fazer até hoje o teste de paternidade? Na verdade, Marcelo, eu sabe, eu sempre me propus eu tô aqui, ó, até nesse momento oportuno, né, com a Record, me dando esse momento, essa abertura, tá aí, ó, eu tô aqui. Pra qualquer material que for preciso e tal, para fazer esse DNA, eu faço. Muita gente fala assim, não, é filho do Bruno, é filho, é meu filho? Então, peraí. Então, mesmo sem fazer o DNA, eu vou assumir a criança. Porque a criança não tem culpa de nada. Se for meu filho mesmo, ótimo, já registrei, poxa, já me considero, eu já tenho o sentimento de pai pela criança, sabe? Se não for, o sentimento não vai mudar. O meu sentimento de pai vai ser o mesmo, porque eu registrei a criança, então não muda nada na minha vida. E a primeira coisa que você me falou aqui foi da sua preocupação de como o Bruninho vai entender você ter sido condenado a mais de 20 anos pela morte da mãe dele. Se você tivesse que nesse Dia dos Pais, que é quando nós estamos botando a reportagem agora no ar, se você tivesse que olhar para aquela câmera ali e dizer alguma coisa para ele, o que você diria? Eu acho que só se ele estivesse aqui do meu lado, eu ia poder pelo menos abraçá-lo e pedir perdão. Mas com certeza eu vou... Esse momento um dia há de chegar. E eu preciso só de uma oportunidade para poder olhar nos olhos dele e dizer para ele que independente do que aconteceu, que ele me perdoe, sabe? E que eu possa abraçá-lo, que eu possa dizer que eu amo. E deixa eu te perguntar uma coisa. Uma criança hoje é muito ligeira, e aí ele te perguntar o seguinte: onde está o corpo da minha mãe? O que você vai dizer para ele? Eu gostaria muito de poder fazer até... na verdade, eu até peço, nessa oportunidade que eu estou tendo, para que entregue também os restos mortais, para que possa dar um enterro digno a essa pessoa, sabe? Mas é uma coisa, Marcelo, que eu não posso, não tem como, não está na minha mão. Não tem como eu chegar e falar assim, olha, eu gostaria de poder fazer isso, até por tudo, sabe? Eu acho que seria pelo meu filho, pela família dela, pela minha família, sabe? Seria importantíssimo nesse momento. Mas não está nas minhas mãos, eu não tenho esse conhecimento. Elisa Samúdio desapareceu em Minas Gerais no dia 4 de junho de 2010. Antes, ela foi sequestrada e mantida em cárcere privado, ainda no Rio de Janeiro.
crime cometido por Bruno Macarrão e Jorge Luiz Salles, então com 17 anos, primo de Bruno, que o chama de menor. Foi o tio do menor que denunciou o crime à Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Na versão do ex-goleiro, Elisa não foi sequestrada. Eu nego também, não houve aquele sequestro. Você não sequestra uma pessoa, você não leva uma pessoa... A pessoa, como é que você vai sequestrar uma pessoa na porta da sua casa? Como é que você sequestra uma pessoa, mantém em cárcere privado, desde que no outro dia ela levanta 1h da tarde e sai pela porta da frente da sua casa? Não existe. Mas enfim, não vou questionar. Dias depois de um jogo em que o Flamengo perderia de 2-1 para o Goiás no Maracanã, Bruno foi para casa na Barra da Tijuca, zona oeste carioca. De lá, em carros diferentes, o goleiro foi com uma ex-namorada chamada Fernanda e o filho Bruninho para Minas Gerais. No outro carro, iam Macarrão, o menor, e Elisa Samúdio para o mesmo destino. Ela morreria 4 dias depois. Naquele momento eu desfilava com o Bruninho e a Elisa na arquibancada, junto com as outras pessoas, com várias outras pessoas. Ali eu apresentava para todo mundo, sem saber se era ou não, mas apresentava o Bruninho como se fosse meu filho, para todos, né? O grupo chegaria ao sítio na cidade de Esmeraldas. Elisa, segura Bruno, foi até lá para receber R$50 mil, parte do acordo feito por Macarrão para ela sair da vida do ex-goleiro. E eu fico no sítio. E a Elisa como uma convidada, como outra pessoa qualquer. E quando estava no sítio, ela sempre teve, assim, ela podia entrar, podia sair, ela estava na beirada da piscina, curtindo. Então ela falou assim, olha, tá sendo até bom isso aqui, eu tô vendo você em uma outra pessoa. Eu estou conhecendo realmente o Bruno. Bruno entrega apenas R$30 mil a Macarrão, que repassa a Elisa. Ela decide ir embora. Foi dando mais ou menos 4h30 da tarde, 4h30, 5 horas da tarde. Ele falou ele falou comigo, que o Bruno, deixa aqui, se o Flávio não chegar, eu mesmo levo. Ela foi ao aeroporto, já estava com o dinheiro em mãos, eu achei a coisa mais normal do mundo. Quando ela sai, despeço dela, normal. E me despeço, falo com ela, vai com Deus e tal. Macarrão leva Elisa e a criança até o aeroporto, mas para no caminho, dá um telefonema, encontra um homem, Marcos Aparecido Bola, que também seria condenado. Bola, segundo a justiça, foi o carrasco de Elisa. Pouco tempo depois, Macarrão volta ao sítio, só com as roupas de Elisa. No colo, trazia o menino Bruninho. Sai o Macarrão, o menor, a Elisa e o Bruninho. E quando ele volta só com o Bruninho. Aí eu já passou um fio na minha cabeça, vi que ele tinha acontecido alguma coisa. E ele falou comigo, só depois de hoje, porque na verdade, o Luiz, eu sempre chamava brincadeira desde criança. Falava, você é medroso, você é isso, você é aquilo, você é bundão. Desculpa até falar na frente das câmeras. E ele pega e fala assim, olha, a partir de hoje, né, você nunca mais vai poder me chamar de bundão. Tá aí seu filho, você pega e cuida. Aí naquele momento ali eu me desesperei, tive medo da situação, falei, meu Deus, que eu não precisava de chegar a esse ponto. Eu já caiu a ficha, né, naquele momento ali. O menor também, com o olho desse tamanho, eu fui atrás do menor para saber o que tinha acontecido, o Macarrão cercava ele, não deixava, e teve uma discussão entre nós dois. Aí, logo em seguida, ele foi lá para dentro da casa, e eu fiquei lá fora junto com o Sérgio. Nesse momento eu estava bebendo, bebendo cerveja. Eu falei, meu Deus, Sérgio, que agora? O Sérgio falou, pô, você podia ter resolvido de outras maneiras, cara, e tal, mas não foi eu, cara, não foi eu, explicando para ele. E o Sérgio também entrou em estado de choque, todo mundo muito amedrontado. E o que ele te contou, menor? Fiquei numa casa escura, onde tinha um cara negro, alto e forte, com a falha no dente, né?
Bruno fala de um homem negro e Bola é branco. O negro é Zezé, um ex-policial até hoje investigado como segundo carrasco de Elisa Samúdio. E ele perguntou se a Elisa usava droga, cheirou as suas mãos e deu uma gravata nela e pegou parte do corpo dela, se não me engano, a mão e jogou para os cachorros. Isso ele me falou. Isso eu ouvi da boca do menor. Então, a partir do momento que o menor me fala uma coisa dessa, eu fiquei assombrado, eu fiquei pasmo com tudo que estava acontecendo. E tive medo e procurei tentar defender o Luiz. Ponto. Eu nunca entrei em detalhes em questão o que realmente aconteceu com o Macarrão. Nunca? Nunca. Até hoje, é um mistério para mim, se realmente aconteceu isso. Quando foi feitas as investigações, que começou aquela coisa toda, que viu aqueles, aquela cena horrível, horrorosa, que eu prometi para mim nunca mais ia entrar em detalhe, em relação àqueles cachorros, aquelas coisas terríveis que saíram na imprensa. Eu fiz uma montagem na minha cabeça do que poderia ter acontecido, do que realmente aconteceu dos fatos. E a cada momento que a polícia fala assim, olha, foi feito os exames no cachorro e tal, não foi descoberto nada e tal. Então, eu ia tirando aquela imagem, aquela coisa que eu tinha na minha cabeça. Eu disse, poxa, não aconteceu isso. Isso aí não aconteceu. Então, eu tive até esperanças há um tempo, principalmente quando o meu antigo patrono, a pessoa que estava me acompanhando naquele momento, falou assim que viu ela no shopping. Falei, poxa, então, às vezes assustou ali naquele momento ali e tal, então tá viva. Eu tive essa esperança. Mas eu fui passando o tempo, 1, 2 anos, mas não, felizmente ela não volta mais. Você acha que os 30 mil que você deu para Elisa no sítio ele usou para pagar o Bola e o negro que você falou? O seu protocolo também um ponto interessante. Eu nunca vi o Bola na minha vida. Eu nunca vi aquele senhor na minha vida. O primeiro contato que eu tive com o Bola foi aqui na Nelson Hungria, ele preso. E ele nunca comentou nada comigo, com o Macarrão, a respeito do fato. Ele sempre se diz inocente na situação. Se ele é culpado ou não, isso aí que cabe a ele e a família dele, a justiça, igual a justiça condenou e tal, mas eu não conheço. Eu, Bruno, não conheço o Marcos Aparecido do Bola. Na casa de Bola, Elisa então morre. Com muito custo, eu pego o menor e levo ele pro... Chego e enquadro ele num canto e falo, cara, você vai me falar o que aconteceu. Eu quero tudo, quero saber de tudo. Aí ele olhava assim para os lados com o olho assustado. Aí ele pega e me fala, Bruno, olha, foi uma coisa assim esquisita, que eu cheguei na casa escura assim, tá tudo muito escuro, não dava para ver nada, o cara pegou, amarrou a mão da Elisa para trás, tirou as mãos delas, não sei o quê, e que cortou o corpo dela. Eu falei, que isso, cara? Aí comecei a ficar mais assustado ainda. Que não sei o quê, e eu vi, deu uma gravata nela, jogou ela no chão. Aí fiquei um pouco com medo e naquele momento aí talvez eu tinha que ter... Meu erro foi de ter também não denunciado também a situação. O corpo nunca foi encontrado. Você se sente culpado pela morte da Elisa? Eu me sinto... Como posso dizer para o senhor? Certa parte, sim. Sabe? Certa parte, sim. Como? Tipo, eu poderia ter feito alguma coisa e não fiz. Por exemplo? Deixado a desejar. Poxa, se eu tivesse naquele momento, se eu tivesse assim... lá no Rio de Janeiro, por exemplo, depois daquela agressão que teve do menor, se eu tivesse ali tomado a iniciativa, sabe? Fala, não, peraí, ninguém vai viajar aqui não, vai ficar aí, não concordo e tal. Se eu tivesse agido ali, eu tinha
não tinha deixado acontecer. Mas eu fui deixando as coisas acontecer, fingindo que... simplesmente fechado os olhos e deixando as coisas acontecerem até chegar a esse ponto. Ali eu tinha que ter intervido. Mas você acha que inconscientemente você deixou ir? Achei que não... Porque o macarrão estava se mostrando a solução do problema? Achei que jamais ia chegar a esse ponto. Achava que talvez, vamos deixar as coisas acontecer e talvez ela vai se assustar e tal. Talvez a gente vai ter o tempo necessário que ela possa me conhecer melhor. Mas, enfim, do que eu fui condenado de ser o mandante desse crime, sabe? Não, eu não mandei matar a Elisa. Não mandei. Isso aí eu vou morrer assim. Talvez amanhã eu vou para o túmulo, eu vou ser enterrado e tal. Eu vou morrer assim, eu não mandei matar a Elisa. Não mandei. Isso aí eu afirmo. Agora, você sabia e tal? Não, eu sabia sim. Mas eu não mandei matar a Elisa. Não mandei. Como é que você convivia agora com a morte que você sabia, correto? E que você externamente mentia. Como é que isso convivia você com isso? Como é que você se preparava, correto? Sabendo que aquela moça estava morta e que você ia reunir-se com o jornalista, dizer que ia rir de tudo, mentir para as pessoas. Como é que você se preparava para isso ou se preparou? Eu já não estava mais aguentando. Eu ia tomar banho, o helicóptero estava em cima. Eu saía com o carro, era 4, 5, 6 carros atrás do meu carro, me seguindo. Eu ia treinar, o helicóptero estava em cima. Eu falei, gente, eu tenho que falar alguma coisa. Se for, eu vou deixar as coisas fluírem naturalmente. Se falar alguma coisa, eu tenho que dar uma resposta, eu tenho que falar alguma coisa. Então aquilo ali foi uma válvula de escape eu vou ter que falar a resposta que eu tenho. Ainda vou rir dessa situação, espero que encontre e tal. Mas, nitidamente, que era mentira. E já com medo de ser preso? Eu tinha medo de ser preso. Eu já sabia que eu ia ser preso. Já sabia? Já sabia. Naquela altura do campeonato, eu já sabia que eu ia ser preso por tudo que estava acontecendo. Então, eu já comecei a preparar a minha família para o pior, do que estava por vir. Já você conversou com a sua família? Conversei com a minha mãe, falei com a Ingrid, minha mulher, falei assim, olha... Não acredito que tu tá para sair, mas tá para acontecer uma coisa assim comigo, assim, muito séria. Talvez seja uma das partes mais difíceis da minha vida. Mas você disse para sua família que sabia que Elisa estava morta? Não falei, não. Falei que não era para acreditar que ia sair na imprensa. E me diga o seguinte. Se você tivesse que me dizer um momento em que você errou, você diria qual foi o momento que você errou? Olha, o momento que eu errei, eu às vezes penso que nada pode acontecer, que às vezes que é dono do mundo, que é soberano, que é intocável. E talvez o meu maior erro em toda essa situação foi, digamos que, a personalidade, ser um cara de personalidade muito forte. Talvez foi tipo, achar que podia tudo. Talvez sim, mas a minha personalidade eu sempre fui muito forte. Porque quando eu chego a falar de alguma coisa, eu falo do que está no meu coração. E às vezes você tem que, segurar um pouco a emoção. E eu sou um cara que eu falo o que eu tiver de falar, eu sempre falei do fundo do meu coração, é isso, é a personalidade forte. Um erro que nasceu num encontro de 15 minutos. Um deslize que custou uma vida e mudou para sempre o rumo dos principais envolvidos na trama. Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão por assassinato, ocultação de cadáver, sequestro. Macarrão cumpre 15 anos de prisão. Bola, assim como Bruno, também foi condenado a 22 anos de cadeia. Bruno trabalha na prisão e a conexão com o esporte é tão forte que
que nem na cadeia o ex-goleiro fica longe do futebol. Eu gosto tanto de futebol que hoje eu costuro bola. Costura bola? Eu costuro bola, eu faço artesanato. Se tem alguma coisa para ser feita, igual tem um projeto aí de uma vassoura, eu faço a vassoura também, não tem problema, sabe? Eu não tenho vergonha nenhuma, já trabalhei na faxina, eu já trabalhei na lavanderia, sabe? Tendo a oportunidade de trabalho, eu trabalho. Você acha que a cadeia mudou o que no Bruno? Eu acho, Marcelo, assim, não precisa de muito para ser feliz, não. Você pode viver com o básico, com as coisas mais simples e com as coisas que às vezes você ou as pessoas lá fora não enxergam, que é o amor. E quais são os seus planos quando sair daqui? Você acha que vai jogar futebol de novo? Então, hoje, devido a muitas coisas, eu caí. Mas eu vou me levantar de novo. Eu sonho com isso. Jogar futebol de novo? Bom, eu não sei quanto tempo mais eu tenho que ficar aqui. Mas enquanto tiver sangue correndo nas minhas veias, eu vou lutar por isso. Eu não digo, o senhor, mas poxa, Bruno, você sonha ainda com a seleção brasileira? Por que não sonhar? Se por acaso isso não acontecer, eu não vou me abater, mas vou continuar lutando, batalhando no meio do futebol. Eu acho que eu tenho capacidade para isso. Eu gosto disso, eu respiro futebol. Eu gosto de sentir aquele calor, aquela emoção. É o que move o nosso país. Então, eu vou dar a volta por cima. Eu acredito nisso. E quem acredita nisso? A verdade é que eu não mandei matar a Elisa. Eu sabia que ela tinha sido morta.